Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais um episódio do Aviscast e a gente vai conversar agora com o Mário Salviato, que é do Criatório Mário Salviato e do Instituto Avis, que palestrou sobre galinhas de raça puras e mudanças climáticas. Tudo bem, Mário? Seja bem-vindo aqui no podcast. Mário, como essas mudanças climáticas têm afetado as galinhas de raça pura hoje? Primeiramente, quero agradecer o convite, Obrigado. né? Tá trazendo um pouquinho de um assunto que a gente gosta muito, né? Eu acredito muito nessa questão da mudança climática, na verdade tem afetado todos nós, Sim. né? A principal mudança é realmente em relação ao clima, né? Você tem períodos na nossa região que o frio ele está ficando menos intenso e o calor bem mais intenso. Quando você trabalha com aves, principalmente europeias e norte-americanas, você vai notar diminuição da pena, a mudança. A primeira coisa é a mudança física da ave. Ela vai se preparar para um período que ela vai sentir mais calor, então ela vai perder a quantidade de penas. Então você já nota isso daí, aquele padrão que a ave teria que ter, ela já não tem mais, né? Aí tem as questões práticas mesmo, né? A questão do calor, ele afeta diretamente a produção, o crescimento, ele aumenta a mortalidade das aves. Então, assim, é uma coisa que a gente vai ter que se adequar. Eu acredito muito que o produtor de galinhas hoje ele vai ter que se adequar a essa questão das mudanças, porque acredito que não vai ter reversão, né? Perfeito. E como que esse novo produtor, que esse produtor, no caso, ele vai se adaptar a instalações, ao manejo, esse novo cenário de mudanças climáticas assim? Olha, eu acho que assim, você não consegue fazer uma coisa só, né? É um conjunto de questões que vão É um afetar. conjunto de questões. Você tem que entender, primeiramente, com que você trabalha, né? Olha, eu quero trabalhar com a beleza, quero trabalhar com as aves ornamentais, ou eu quero trabalhar produtividade. Então, assim, se ele está pensando mais na questão produtiva, né, ele deve escolher variedades que são mais resistentes. É o primeiro passo, né? Não, eu quero realmente continuar trabalhando com as ornamentais e a questão da beleza. Bom, aí ele vai ter que entender que as aves elas já não vão ficar tão mais belas como ele gostaria. Isso é a primeira coisa. O ambiente, eu acho que o ambiente é fundamental, né? Hoje a indústria ela tem investido assim, milhões na questão de galpões, climatização e tal. Como a criação de aves ornamentais ela é muito ligada ao pequeno produtor, ele já não tem uma fortuna para gastar e ele nem quer gastar, né? Une essas duas situações. Então, a gente tem que pensar muito, eu comentei isso na minha palestra, pensar muito no ambiente que a ave viveu lá atrás e tentar promover isso. Como que a gente pode fazer isso aqui no Brasil? A questão da boa circulação de ar interno dentro do galpão, né? Então vai ter uma boa troca de ar, o ambiente tende a ficar mais fresco. A questão da arborização, nós temos que pensar que a galinha originalmente ela era criada, ela vivia nas matas, né? Então se ela vivia em mata, você tem que pensar que a questão da arborização em volta do espaço que ela vive é muito importante. E hoje, né, com a questão da influenza, cada vez mais as aves vão ter que ficar confinadas. A gente não sabe como vai ser o futuro, mas eu acho que a galinha solta no espaço aberto, sem cobertura, vai ficar mais difícil. Se ela vai ficar confinada, você vai ter que trabalhar mais a questão da arborização. Porque é notório que embaixo de uma árvore bem arborizada, você tem uma redução de 5, 6 graus a temperatura, né? Então eu acredito muito nesse caminho. A questão da arborização, a questão da você tentar umidificar o ambiente, né? Então, água próxima, de boa qualidade, existe hoje que fica barato, alguns exaustores que você põe no telhado, determinado período do dia, em que até você pode programar, por exemplo, das 2 horas às 4 da tarde, liga de meia em meia hora, fica 5 minutos lá circulando, ele vai dar uma melhora no ambiente, né? Então, assim, são medidas
que são medidas simples e que dão um ótimo resultado. Perfeito. E aí, além do criador, no caso, você acredita que isso muda também na orientação do criador para o cliente final na hora? Porque ele está acostumado talvez com um recinto em casa, lá, quem gosta das aves ornamentais, né, que você falou. Muda também até a orientação para o consumidor final, no caso, para manter esse animal lá, senão com a lá. Beleza que ela tem toda pode se perder. Né? Então o criador já tem que ficar atento a isso também, a orientar diferentemente o seu cliente. Exatamente. A gente até comentou também, né, eu já comentei com alguns clientes, sobre a questão da pessoa estar preocupada, porque ela tem, às vezes a pessoa cria como pet, né, ou tem 2, 3 galinhas no fundo de casa para ter uns ovos. Só que ela pega amor pelas aves. Sim. Ela quer que as aves vivam bem, tenham uma boa qualidade de vida, né, e que começa a fazer parte da família, vamos dizer assim, como um cachorro, um gato, né? Então ela começa a fazer parte da família. E aí o que a pessoa falou, como que eu posso fazer, né? Com essa questão, dessa questões de influenza, das doenças, eu tenho aves silvestres que vêm, né? Porque o meu quintal é aberto, tudo. E aí a gente dá algumas dicas para a pessoa, tanto na questão de alimentação, né? Que você melhora a qualidade da vida dos animais, das aves, através da alimentação, né? Tanto na questão do ambiente mesmo, olha, evitar, por exemplo, você pôr a ração num ambiente que as aves externas tenham acesso, a água que as aves externas tenham acesso. A água e comida tem que ficar num lugarzinho isolado, que só as suas aves vão poder entrar lá para comer. Né? Se for, geralmente a pessoa ela cria galinha no fundo da casa. Sim. Né? Diferente, por exemplo, da Europa, dos Estados Unidos, que bota a galinha na frente da casa como algo realmente para mostrar a beleza da ave. No Brasil a gente tende a esconder um pouco as aves, né? Deixar lá no fundo. Então se você vai deixar no fundo, por exemplo, usa uma tela dessas telas de campo de futebol. Sim. Você põe lá em cima do seu muro, em que as aves elas não vão descer. Por quê? Você não vai ter comida fácil para elas. Sim. Você vai ter uma barreira. Elas não vão, você vai estar protegendo. Né? E assim, e outra coisa também, que eu acredito que quem quer tem que ter muita atenção, é a questão da alimentação. Ave ornamental não é galinha de produção. A ração que existe no mercado, ela é feita para galinha de produção. Então, Mário, eu não posso dar a ração que hoje tem em casa para pecuária? Não, você pode. Só que o ideal é que você complemente. Porque você não quer uma galinha que vai botar ou engordar. Sim. Você quer uma galinha que ela bote, mas que ela vai fazer uma companhia para você. Né? Então aí você precisa dar outros alimentos para complementar isso. Perfeito. Então a alimentação ela influencia nessa adaptação também. Ela é uma forma de você mudar esse manejo, tipo, você falou, né, perda de pena e tudo mais. Essa alimentação, essa suplementação, ela também pode ser um tipo de manejo que precisa ser adaptado para as mudanças climáticas? Sim. Veja bem, quando você pode nunca ter morado no interior, você pode nunca ter convivido diretamente, aquela questão da avó que fazia aquele cafezinho com aquelas bolachinhas, mas você ouviu a sua avó contando isso para você. Quando você vai tomar um cafezinho fresquinho e comer umas bolachas, eu lembro da minha avó, lembro do interior. E a mesma coisa com as aves. A gente tem que pensar o seguinte, porque, novamente, eu costumo dizer, é importante que você conheça a história. O que a galinha ela comia? Ela comia insetos, ela ciscava. Então, assim, a partir do momento que você puxa essa história, isso que está lá no DNA da ave, através de uma alimentação, você está, de certa forma, criando para ela um ambiente em que ela vai se sentir mais natural possível. Perfeito. Né? Então eu acho que assim, quando a gente come o pão de queijo, a gente lembra de Minas Gerais. Quando a galinha é fornecido para ela um alimento com a base de insetos, por exemplo, ela vai lembrar da bisavó dela que corria lá nos campos de Minas também. Né? Eu acho que é mais ou menos isso, sabe? A gente tentar promover para a ave um resgate, né? Dentro da nossa atual tecnologia.
Perfeito, perfeito. E você citou também a questão da diferença de outros países que criam na frente, outro atrás. O que a gente pode aprender hoje, assim? Como é que esses outros países estão se preparando ou estão lidando com essas mudanças climáticas também? Que o Brasil possa aprender com algumas práticas lá de fora? É bem interessante essa questão da questão dos outros países com relação ao Brasil, né? Foi interessante a sua pergunta, porque você imagina o seguinte: nós tivemos o surgimento da influenza na Ásia, né, na China, depois ela teve na Europa e por último a gente ficou sabendo a catástrofe que aconteceu nos Estados Unidos, inclusive por conta do ovo e tal. E agora nós tivemos alguns casos que surgiram aqui no Brasil. A questão da influenza, eu acho que assim, é o maior exemplo de mudanças climáticas. Vírus e bactérias, eles são assim, eles adoram isso, né? A gente viu a Covid, enfim. Sim. Então essas doenças, elas acontecem muito mais força e cada vez mais vai surgir, né? Eu tive, por exemplo, na Itália o ano passado e lá eles convivem com a influenza. E lá também está sofrendo muita mudança climática. Então você vê essa adaptação. Cada país, cada região, a questão dos produtores, eles estão se adaptando de acordo com a sua região para criar essas aves, para manter as aves, né? Eu acho que assim, como no caso de lá, aqui também, essa vai ser mais um desafio, né? E que nós vamos ter que enfrentar e que a gente vai ter que aprender a conviver, né? Como tudo. Hoje a gente, por exemplo, hoje a gente tem a Covid, muita gente está pegando Covid e já não é mais como foi na pandemia. Já aprendeu a conviver. Está aprendendo a conviver, né? A vacina ajudou, ela não resolve, ela ajuda. É a mesma coisa, talvez futuramente surja uma vacina, como eu disse, às vezes as aves vão ter que ficar confinadas, não vamos poder mais criar essas aves soltas para não ter contato com outras aves, mas são coisas que com o tempo eu acho que vai normalizando. A gente só tem que ter uma visão mais de respeitar o que está acontecendo, né? Não apontar culpados, né? Nem negar que existe. Negar e procurar soluções dentro da possibilidade de cada um, né? Não adianta eu falar para você, olha, você é um criador, eu vou falar para você, você tem que fazer isso, mas se você não tem possibilidade de fazer isso, olha, eu não posso fazer isso, mas eu poderia fazer dessa forma. Eu acho que isso é muito importante, é tentar você conservar, preservar o que você já tem, o que você cria, dentro das suas possibilidades. Perfeito, perfeito. Mário, para a gente fechar, o futuro da criação de raças puras diante dessas mudanças climáticas, o que a gente pode esperar? Olha, a criação de raça pura, para mim, ela é um banco genético. Porque, por exemplo, o que a gente viu, que está mais fresco, que é o que a gente pode citar, o que a gente viu no Rio Grande do Sul. Teve 2 galpões contaminados, um morreu 100% das aves e o outro morreu 80% das aves. Então, quer dizer assim, pode falar que onde foi contaminado morreu 100%, né? Qual que é o resultado da influenza numa ave caipira, por exemplo? A gente sabe, né? Será que nós já não temos a influenza em muitos quintais caipira e as pessoas não sabem o que está acontecendo, né? Nem sabem do que se trata. Então eu acredito muito nisso. A gente está no meio do escuro ainda. A gente está no escuro e eu acredito muito que a raça pura, às vezes ela tem ali, como ela tem uma evolução, uma genética muito antiga, ela possa encontrar soluções para problemas atuais. Legal. Né? Porque hoje, se você pensar, a genética do frango de corte, a genética da galinha de postura, elas são muito parecidas. O frango de corte ele é muito padronizado, a galinha de postura é muito padronizada, então ela tem uma genética muito parecida. Um indivíduo que vai ser contaminado, para ele contaminar os outros irmãozinhos dele ali, que é tudo igual, é muito mais fácil. Sim. Se você tem indivíduos diferentes, com genéticas diferentes, de regiões diferentes, que trouxeram no seu mapeamento genético histórias diferentes, até que ponto realmente esse vírus vai atacar, né? Em 2017, eu recebi uma equipe americana de uma universidade e eles vieram fazer uma pesquisa na minha criação. Lá, no caso, eles estavam estudando
a resistência das aves às altas temperaturas. Enquanto um frango de corte, ele não aguenta aí 32, 33 graus de temperatura, as nossas aves aguentam acima de 45, né? Então, assim, eles tiraram o sangue dessas aves, eu conversei bastante com os pesquisadores e a gente falou muito sobre isso, né? Sobre essa resistência que as aves têm e e ele falou muito sobre, eu quero descobrir aonde que foi que no mapeamento genético se perdeu isso, essa história parou de ser contada, né? Da ave conseguir resistir. Sim. E eu acho que essa é a contribuição que a galinha de raça pura ela pode dar aí no futuro para os problemas que ainda vão surgir, Sim. né? E com certeza nós vamos vivenciar ainda. No Brasil hoje a gente tem pesquisas acontecendo para ocupar essas lacunas, de sair do escuro? Isso tem chamado a atenção? Ainda não, ainda é muito pouco. No Brasil o que acontece é o seguinte, pesquisador precisa de dinheiro, né? E quem tem dinheiro? Grandes empresas. E o que a grande empresa se interessa? Pelo produto que ela vende. Então vai ter pesquisa em cima dos produtos que ela vende, dos produtos que ela cria. Não é pesquisa de forma geral. Infelizmente, eu acho que aí teria que entrar o governo, porque pesquisa é um problema nacional, não pode ficar preso a empresas particulares, né? O governo teria que entrar aí e realmente fazer uma pesquisa das aves nacionais, entender o material nacional. Nós temos galinhas da época das capitanias hereditárias no Brasil. Nós temos galinhas que são anteriores à vinda dos portugueses e dos espanhóis para o Brasil. E o que nós conhecemos sobre elas? Nada. Nada. A gente conhece tudo sobre o cobre, sobre as galinhas de postura, a gente conhece tudo. Mas do que tem, a riqueza que existe aí escondida, a gente não sabe, né? Então eu acho que não acredito que vai ser por hoje, mas eu espero que isso mude, que tenha realmente pesquisas para poder conhecer um pouco mais do material que existe no Brasil. Perfeito. Mário, mais uma vez, muito obrigado por bater esse papo dessa aula aqui pra gente. Que é isso, obrigado, eu estou à disposição. Obrigado. Bom, pessoal, que aula, hein? E ó, até o próximo episódio, já tem uma playlist aí cheia de novos episódios também, de outros assuntos aqui no mundo das aves. Até a próxima.